Vídeo 2, vamos continuar. Então, irmãos, é mais ou menos isso que eu quero falar para vocês. Esse ensino de Cristo, ele é muito profundo, muito valioso. Deus usou esse ensino para falar comigo. Eu não escutei a palavra, eu não li de manhã ou um dia anterior. Essa mensagem, essa palavra veio na minha mente. E eu comecei a pensar em Efésios. E aí essa palavra veio, assim como outras palavras, e aí montou essa mensagem. Então por isso que eu estou falando para vocês, foi algo recente. Eu acredito que veio do Senhor, e o Senhor quer usar essa palavra para falar para vocês também, porque falou comigo. E a meditação, ela é algo que traz a vida. A meditação, irmãos. De manhã eu estava numa correria para tentar recuperar o tempo, para tentar cumprir os meus horários, para chegar na fábrica. E nessa correria, às vezes, não dá para prestar atenção na palavra, então eu coloco uma música. E não é louvor, é uma música legal, bacana, né? Isso é outro assunto aí. Então, já viu, né? Você já sabe, né? O que vai ter nos comentários por causa disso, né? Então eu estava escutando uma música e de repente eu parei e falei, não, eu não vou escutar a música, eu vou escutar Efésios. Troquei e fui para Efésios. E bastou ali 5 minutos para Deus falar comigo. Eu deixei até registrado no celular, porque tudo que acontece eu registro no celular. Positivo e negativo. Eu tenho um campo só de registros, depois eu passo para revisar tudo. É tipo de um diário eletrônico. Isso é bom nos dias de hoje, que é uma loucura. É bom você ter um diário eletrônico porque te traz uma grande reflexão. E eu deixei registrado isso para mim. Aí sim, isso que eu fiz de manhã mudou o meu dia. Então a meditação, ela é poderosa. Através da meditação surgiu esses encaixes de texto. Então o Senhor, ele está interessado nessas coisas, em todas essas coisas. Talvez você já conheça a mensagem das 2 casas de Israel, já me acompanha no canal, mas a vida segue. Você ficou maravilhada com a mensagem, mas a vida segue. Irmãos, isso não é trabalhar para o reino. Eu sei que é chato ouvir isso, é chato falar isso, mas isso é verdade. E no YouTube procurar vídeos de ensino da palavra de Deus, e dar like, compartilhar e comentar, não é fazer a obra de Deus. Assim como se eu ficar somente abrindo o celular, gravando, enviando para o YouTube e falar, dá like aí, compartilha e tal, não sei o que, se for esse o foco, tem que ter isso para o canal crescer. Mas embora eu já não fico preocupado com nada disso, e nem que se eu voltar com os meus recursos todos que eu tinha antes, eu não quero saber disso daí. Meus irmãos sabem o que tem que fazer para ajudar o canal. Mas o foco não é isso não é, eu tenho que ler a palavra. Sem leitura, você não tem nada, você não tem filtro espiritual, você não tem percepção, discernimento, você não tem nada. Você apenas faz parte de virgens que vai dormir, só isso. Precisa da palavra. E da oração? Precisa, é claro que precisa, mas você vai orar todo dia a mesma coisa? Você já viu as orações de Paulo pela igreja? Talvez não tenha nada a ver com as orações que muitas pessoas que oram muito tempo, todos os dias, fazem. E tem mais. Provérbios diz que pessoas que desviam o ouvido de ouvir os mandamentos, até a sua oração é abominável. Se você ora a Deus, mas na hora de ouvir os mandamentos de Deus, você se desvia os ouvidos, e os mandamentos de Deus não é só os 10. Os 10 gera todo o Novo Testamento, toda a palavra de Deus. Isso são os mandamentos de Deus. Você já viu aquelas pessoas que falam, eu não sou justificado porque eu tenho que praticar os mandamentos de Deus, eu sou justificado pela graça. Dependendo do caso, do contexto, a oração dessa pessoa é abominável para Deus. Porque é a palavra que está dizendo. A pessoa se desvia, ela não quer ouvir nada dos 10 mandamentos. Ela quer ouvir só a graça e só a escritura. A oração de muitas dessas pessoas é abominável. Você já viu a oração de uma pessoa que se acha eleita? Já viu como é que deve ser a oração dessa pessoa? Não, sem ironia. Eu não vou repetir. Tenta imaginar ela sem ironia. Você já viu o conflito mental que passa na cabeça da pessoa? Eu vou soltar no canal mais um vídeo do calvinismo
e um vídeo sobre conflitos mentais, frutos do calvinismo, que está gerando na mente dos jovens. Aí vocês continuam acompanhando a série. O vídeo aqui é outro ponto. Fazer só isso que eu estou falando não é a obra de Cristo. Vocês precisam fazer alguma coisa para o reino de Deus. Alguma coisa. Que envolva a palavra de Deus. Jesus não morreu na cruz para você viver a sua vida, trabalhar para comer, beber, dormir e, abre aspas, comer mal, beber mal e dormir mal, e viajar, e passear, e conquistar. Jesus não morreu na cruz para você ficar fazendo isso. O duro de uma mensagem é sempre tem que procurar os pontos de equilíbrio, né? Então, Luiz, eu não posso comer nem beber e eu não preciso trabalhar. Eu vou viver da palavra de Deus. Geralmente, quando acontece isso, é quando a pessoa é confrontada pela verdade, ela pega a fala da pessoa, leva para um ponto extremo, ela cria um ponto extremo para dizer que você está no outro ponto extremo, e aí o equilíbrio, nem ela consegue dar o equilíbrio. É claro que eu não estou falando isso. Eu não acabei de falar no vídeo anterior, na fábrica onde eu estou trabalhando, que Deus me revela as coisas. Eu estou falando que a sua mente ela tem que estar trabalhando para o reino. Paulo falou em Colossenses 3, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são da terra, pensai nelas. Filmes, seriados, cinemas, Netflix, grupos de Facebook, de WhatsApp, e fala para lá, fala para cá, planejamentos de viagens e um monte de coisa. Se ressuscitaste com Cristo, viva assim. E olha só o que eu estou falando. Uns dias atrás eu fui assistir Guerra Infinita no cinema. E eu assisti 2 vezes. Estou sendo hipócrita? Não. Mas o que eu quero dizer é que você tem que trabalhar para o reino. Tem que desenvolver um trabalho para o reino. Mas eu sou mulher, o que eu vou desenvolver? Desenvolva primeiramente uma leitura em casa. Porque se a leitura, se a palavra de Deus, é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é a palavra de Deus, não é só um vídeo que é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus é alimento, então, se você não lê, você morre de fome. Você está desnutrido espiritualmente. Já pensou se eu fosse me nutrir só de vídeos no YouTube? Eu estaria totalmente desnutrido. Tem vídeos bons? Tem. Tem vídeos ruins? Tem, muitos, a maioria. Mas a palavra de Deus é a palavra. Você tem que ler. Desenvolva isso. Mas sabe por que você não lê? Porque você tem celular. Você tem um mundo de informações dentro desse celular. E você tem pânico só de pensar que o Instagram, o Facebook, o YouTube possa parar. Você não consegue ler por isso. E se você não consegue ler, você não consegue meditar. E se você não lê e não medita, quando você assiste um vídeo cheio de instruções, você não entende. E isso abre a porta para o mundo seduzir você, sua casa, sua família. E pior que você nem percebe. Então, irmãos, tem pessoas lavando os pés das outras. Tem pessoas que precisam dos pés. Precisa que os pés sejam lavados. Jesus falou, fazer isso uns pelos outros. Precisa desenvolver um trabalho que gere em você um tipo de poder vindo do céu, uma sabedoria em que você possa lavar os pés de outras pessoas. Cada um tem a sua área. Você não pode querer que a pessoa faça a sua área. Você tem que ter conhecimento da palavra de Deus para entender as áreas. Senão você acha que o que você faz é o que Deus te deu para fazer e o que você faz não é nada. O que você faz? Tem pessoas que passam a vida a congregar,
Mas você encontra com elas, você conversa, a pessoa não tem brilho nos olhos ao falar da palavra. Mas ela não faltou dentro de um ano, ela quase que não faltou um sábado e um domingo na igreja. Mas ela não tem brilho no olhar, ela não tem paixão ao falar da palavra de Cristo. Mas você muda o assunto para qualquer coisa relacionada ao mundo, já muda até a tonalidade da voz. Eu sou muito bom, eu acredito que eu sou bom nisso, em ver linguagens corporal, fala, respiração, eu presto muita atenção. Então quando eu estou conversando com uma pessoa de frente, é bem diferente. E eu fico assim, pensando, meu Deus, você tá com pressa e quer fazer um evangélico, se desviar e falar, eu tenho que fazer um monte de coisa, outro dia a gente conversa, a gente marca. Você quer fazer só falar de profecia, só falar da palavra de Deus, ele foge. Entende? E depois encontra com outra pessoa e fala, nossa, aquele ali só sabe falar de Bíblia. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto, pensai nelas. É onde Cristo está. Onde Cristo está, ele foi posto como sumo sacerdote. Tá, como é que eu vou buscar as coisas onde Cristo está, sendo que eu não posso ir lá onde ele está? As coisas que ele está são entendidas pelo Espírito, que revela através da palavra. É lá que você vai entender o que é sumo sacerdócio, o que é ministério, etc. e tal. A epístola de Hebreus, ela para mim é um campo de força. Só que ela só é um campo de força, ela é um descanso para mim, se eu entender o que o escritor de Hebreus está falando. Então, irmãos, o que eu quis dizer com esses, praticamente essas palavras que vai cair na segunda parte do vídeo? Desenvolva um trabalho para o reino. Muitas pessoas não querem fazer isso porque não tem lucro. Não recebe nada aqui. Aliás, você conhece a lei do sacrifício? É uma lei. Quando você faz uma coisa, a outra é sacrificada. Eu estou aqui gravando. Outras coisas estão sendo sacrificadas. E se eu estudei antes de gravar, outras coisas foram sacrificadas. E se eu vou ter que sair, ou aqui mesmo, em qualquer lugar, editar esses vídeos, outras coisas vão ser sacrificadas. E se eu vou lançar para o canal e ver os comentários e tentar ver o que o pessoal está entendendo ou não, outras coisas vão ser sacrificadas para eu fazer isso. Isso é a lei do sacrifício. E tudo isso gera muito tempo. Só que eu entendo que eu fui chamado para um reino de consciência. E o reino de Deus está infectado. E Deus deixou isso. E colocou na nossa mão a cura, o remédio, as ferramentas, para que a gente pudesse trabalhar e Ele, na sua vinda, dá para cada um conforme as suas obras. Deus fez tudo isso para nos galardoar, para nos dar recompensas e para provar corações. Tá certo, irmãos? Então, desenvolva um projeto onde esse projeto vai alcançar vidas de alguma maneira e você vai estar lavando os pés de outras pessoas. E outras pessoas lavarão os seus pés. O Senhor vai enviar pessoas para lavar os seus pés quando você estiver com os pés sujos nessa caminhada. Você lava os pés e pessoas lavam os seus pés. Um lava os pés dos outros. Porque o Senhor Jesus, sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, renunciou. Olha o que ele fala em João 17. Esse evento está em João 13. Ele renunciou à glória do Pai, veio, fez tudo o que fez, falou tudo o que falou, lavou os pés dos discípulos e pediu a restituição dessa glória. O que você acha que o Senhor, que agora teve a sua glória restituída, não na plenitude, porque isso vai acontecer na última trombeta, vai fazer com os seus servos que lavaram os pés uns dos outros, e com os que receberam a palavra para fazer e não fizeram? Em João 15 ele fala, vocês são meus amigos se fizerem aquilo que eu mando fazer. Vocês serão meus amigos. Então, irmãos, é isso daí. Vamos finalizar a parte 2 e vamos para a parte 3 do vídeo. Na parte 3 nós vamos para Efésios capítulo 3, tá bom?